fazer no meio de nós, Espírito Santo? Feche os seus olhos. Você sabe cantar? Cante. Derrama sobre mim. Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. E faz forte e fiel. Um servo teu. Tua mão desceu sobre mim. Deu-me voz e deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim. E me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados, meu nome é Hudson. Sirvo no grupo de oração Resgate, na capela da UFV, toda quarta-feira. Tá? Tem alguns amigos meus aí, né? Que servem lá junto no Resgate. E venho até vocês falar um pouco do Espírito Santo. O que vocês estão fazendo aqui hoje? O que vocês fizeram até agora? Não foi a Cristo? E domingo que vem vocês vão estar recebendo a Cristo, não é? Então vocês passaram uma certa catequese sobre a Cristo, falando do Espírito Santo, falando da unção que vai ser derramada sobre vocês, através de sacerdócios. Então eu quero falar do Espírito Santo, não desmerecendo o Pai e o Filho, mas especificamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos tira da escuridão. É o Espírito Santo que nos mostra aonde nós estamos e para onde nós vamos quando abrimos nosso coração. Por isso que eu vejo que muitos de vocês podem nem estar nem participando de grupos de oração. E vocês não veem essa manifestação tão adorosa do Espírito Santo. Não que o grupo de oração seja o detentor do Espírito Santo, pelo contrário. Nós que estamos submissos ao Espírito Santo, mas nós fazemos com que o Espírito Santo seja derramado em profusão, uma tamanha graça sobre nós. Eu tenho testemunhado muitas curas em 8 anos que eu sirvo. Que eu era uma vida velha, eu era um homem desgarrado. Não sei se vai dar tempo, mas eu gostaria até de testemunhar o que eu era há 8 anos atrás, para o que eu sou agora. Porque o Espírito Santo me modificou, transformou minha vida. E hoje eu devo ao Espírito Santo a vida que eu tenho, a maravilha que eu tenho. Por isso é Ele que vai mudar a nossa vida. Mas só vai acontecer se você quer. O Espírito Santo não é um espírito de macumba que
Jesus é carinhoso. Quem foi você? Você. Você que falou? Carinhoso. Você é carinhoso. É nosso. Ele só vai entrar no nosso ser se você quiser. Mas ele também não tira a sua vontade, como acontece nesses terreiros. Né? Você perde a noção. Você nem sabe onde está. Mas o Espírito Santo não tira a sua vontade. Você recebe o Espírito Santo, mas continua ciente de todos os seus atos. Porém, você se torna um homem mais, uma mulher mais ungida, cheia de sabedoria. Só através do Espírito Santo. Porque quem trouxe a Bíblia aí? Se você trouxe, pegue em Atos dos Apóstolos 1. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 1. Amém? Vocês gostam? O catequese. Na Bíblia Ave Maria, a Bíblia Ave Maria está na página 1413. Amém? Versículo 4 diz bem assim: e comendo com eles, quem estava comendo com eles? Jesus. Ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouviste, disse ele, da minha boca. Porque João Batista batizou na água. Todos nós fomos batizados na água. Nós estamos crismando, quer dizer que nós fomos batizados na água. Mas sereis batizados daqui a poucos dias. Aí vem falando assim, reunidos, eles interrogavam: Senhor, é porventura agora que restaurar o reino de Israel? Respondeu ele: não vos pertence saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas, ele repete, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Amados, isso foi um cumprimento da promessa, que o Espírito Santo nos batizou com água e sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias, através do óleo. Vai ser unção sacramental, o Cristo. É a confirmação do nosso batismo. Mas hoje, vamos vivenciar esse Espírito Santo que está aqui em nós, que está apagado, que aquela brasa bem pequenininha, aquela brasa bem pequena. Bem pequena. Vocês sabem quando pega aquela brasa bem pequena
fala, é necessário vos nascer de novo. Aí até Nicodemos diz, ué, será que aí o Nicodemos, que é doutor, faz uma pergunta bem idiota, né? Ué, não tem que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Pergunta mais intolerante, né? Não, Jesus na calma fala, não. Quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. É o nascer de novo. Nascer de novo. É o que Deus quer fazer conosco, o que Ele falou com Nicodemos. É fazer com que nós nascemos de novo. Eu nasci de novo uma nova vida. Porque se eu estivesse na vida que eu estava hoje, talvez eu não estaria vivo. Eu já corri de barras. Já corri de barras. Talvez hoje eu estaria. Então, mas pelo poder do Espírito Santo que me transformou a ser uma pessoa nova, hoje, as pessoas que me davam tiro, hoje, eu posso evangelizá-las. Através do poder do Espírito, as pessoas que me assaltavam na rua, elas foram batizadas no Espírito Santo, porque eu falei de Deus para elas numa sala. E uma dessas pessoas hoje serve lá no Espírito Santo, onde eu morava. Um assalto, a pessoa me assaltou, passa o celular, passa o dinheiro naquele momento. O poder do Espírito, eu falei de Jesus para ele, porque o Espírito me moveu a falar. E essa pessoa hoje serve em grupo de oração, veja bem, minha gente. Só o poder do Espírito que o mundo muda. Mas o Espírito Santo ainda continua sendo um mistério. Se a Santíssima Trindade é um mistério tamanho, como pode 3 pessoas ser apenas um Deus? E não é 3 deuses, mas sim apenas 3 pessoas serem apenas um Deus. Como isso pode, minha gente, acontecer? Mais misterioso ainda é o Espírito Santo, porque quando a gente pensa em Jesus, a gente imagina o rosto de Jesus. Quando a gente pensa no Pai, a gente já imagina um homem, um Senhor velho, carinhoso, bondoso. Mas quando a gente fala sobre o Espírito Santo, quem é? Um Deus sem face, um Deus sem corpo. Mas o Espírito Santo é puro Espírito. É algo que pode também significar a humildade de Deus. Ele que faz de nós, pequenos, frágeis, pecadores, pecaminosos, ser a morada do Espírito Santo. A morada. Veja bem, já viu o tamanho importante que você é, que você nem imagina? Você é habitar um Deus dentro de você, dentro de nós. Por isso a gente não pode jogar o nosso corpo fora nas sexualidades. Pensando a sexualidade desenfreada. Logo vocês que são jovens, e a sexualidade está bem aflorada, gosto muito para pregar para jovens isso aí. Eu falo muito sobre isso. E deixar com que essa sexualidade seja freada, seja freada. Porque nela mora o Espírito Santo de Deus. Machucar o nosso corpo, profanar o nosso corpo é profanar o templo do Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, ele não, quando vocês começam a fazer a catequese, aí você vê lá, o Espírito Santo em forma de fogo, não é? Em forma de mais o quê? Vai falar mais o quê? Fogo, ar, mais o quê? Água, vento. O que desceu sobre Jesus? Uma bomba. Mas o que passa? Mas o que, Espírito Santo? Unção que é óleo, mas nada disso é o Espírito Santo. Isso não é o Espírito Santo. Isso é a manifestação do Espírito Santo. É diferente. Não limita-se que todo óleo, todo fogo, toda água seja o Espírito Santo, porque se você for pensar nisso, seria paganismo. Fazer que tudo é Deus. Não. As pessoas, os pagãos que creem em vários deuses, que tudo é Deus, é paganismo.
manifestar em outras formas no nosso coração, que são os carismas, que daqui a pouco eu falo sobre eles. E como se sucedeu o derramamento do Espírito Santo sobre os profetas? Lembra dos profetas? Alguém sabe o nome de algum profeta do Antigo Testamento? Levante a mão e fala. Isaías, Ezequiel, mas quem? É Isaías, Ezequiel, mais outro profeta? Jacó, Isaac, Moisés, Samuel, Elias, né? Amados, Abacuque. Esses profetas, Enoque, esses profetas receberam o Espírito Santo de Deus, mas esses profetas do Antigo Testamento, eles não detinham todo o Espírito para ficar constantemente com eles. O Espírito Santo era soprado sobre eles, mas eles executavam uma ação movida por Deus para executar. Depois que executavam, o Espírito Santo caiu fora. Por quê? Porque ele era usado para execução de obras maiores. E praticamente para executar prodígios, milagres e sinais, para anunciar a vida de Jesus. Pronto. Mas, depois que veio Jesus e pousou sobre ele o Espírito Santo, passou o tempo, Jesus morreu, ressuscitou, e ele disse que vai derramar o Espírito Santo sobre toda a criatura. Ele disse aqui em Atos 1, versículo 5, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E quando Jesus fala para cada um dos apóstolos, e agora ele fala para você, que sereis batizados no Espírito Santo, ele faz uma promessa que está se cumprindo lá em Joel 3. Então, virem e falar por Joel 3. Joel 3, do Antigo Testamento. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, está na página 1229. 1229, para quem tem a Bíblia Ave Maria. Amém? Quem não tem a Bíblia, apenas escute que Deus está falando. Que o profeta Joel profetizou que aconteceria com cada um de nós. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo, não é um e o outro não, sobre todo ser vivo. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre escravos e escravas. Amados, esta é a profecia que Joel profetizou e que Jesus falou em Atos 1, que se cumprirá sobre os apóstolos e que todos os dias da nossa vida foi se cumprindo. Foi todas as pessoas. Se você ler no Atos 2, não precisa voltar lá não. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. E depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, os apóstolos que eram medrosos, covardes, rabugentos, rancorosos, mentirosos, receberam o Espírito Santo e saíram de lá corajosos, temerosos, inteligentes, sábios, cheios da unção. E se você continuar lendo o Atos 2, você verá que o Pedro foi depois pregar para um grande número de pessoas. E depois essas pessoas queriam receber o batismo do Espírito Santo. E essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E na palavra diz que aproximadamente 3.000 homens. Naquela época não se contavam nem as mulheres, nem as crianças. Então,
3.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Vamos classificar que metade eram casados, então vamos colocar aí 4.500, fora as crianças, 5.000, foram batizados no poder do Espírito. E foi passando o tempo, os anos foram passando, Jesus já subiu ao céu, e o derramamento do Espírito Santo foi continuando a ser derramado, até que um dia a igreja não mais executou. Parou. O Espírito Santo ficou quase esquecido. Mas graças a um acontecimento que aconteceu em 1977, foi? 1977, e derramou o Espírito Santo. 1977, numa universidade, onde tinha alunos de uma universidade católica, e foi rezando, e o Espírito Santo que caiu lá em Atos 2, em Pentecostes, caiu sobre esses meninos. E aí aconteceu o nascimento da renovação carismática católica. Foi assim que começou, e as pessoas foram batizadas, as pessoas não ficaram somente na renovação carismática, mas foram para a igreja, foram se tornar sacerdotes, foram fundar a comunidade de vida, aliança, foram abrir seus horizontes, fizeram alguma coisa na vida, e não ficou somente no egoísmo, mas resolveu estender a mão ao irmão e curar, ajudar, libertar. Amados, mas é preciso que o Espírito Santo derrama sobre nós para que nós sejamos renovados. Abre João 3. João 3. João 3 na página 1386. Amém? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter Jesus à noite e disse: Rabi, sabendo que és o mestre, filho de Deus, ninguém pode fazer esses milagres. Ninguém pode fazer este milagre. Deixa eu dar uma pausa. Quem aqui, nesta sala, viu algum milagre acontecendo perto de você? Levante a mão. O que aconteceu? Breve, rapidinho. Uma pessoa, naquele exato momento, largar das coisas que eu acho mais terríveis do mundo, naquele momento ali na casa. Largador, definiu, largador, não precisou nem estar nela. Você? Eu ouvi uma atividade há 5 anos, e a gente lá buscar ali, estava com o papai terrorista das viagens, que eu caso mais. Colocou unha ali para cá, para os filhos saírem, né? Eu já tenho 7 anos, minha irmã 5 anos atrás, casando com filhos. Tinha 2, papai conversava com ele.
sexualidade. E aí eu estava lá de uma senhora cega, os olhos dela eram branquinhos. E eu, diante do Santíssimo Sacramento, o padre antes proclamou uma cura de uma senhora que estava de cegueira total. Quando ele proclamou, esta mulher deu um grito, que eu tomei um susto. E nisso, quando eu olhei para os olhos da mulher, os olhos dela eram branquinhos. Ao olhar, os olhos dela estavam negros como os meus. Isso é poder, isso é milagre. E não só nisso, quando eu vejo, o primeiro milagre que Deus me usou da minha pequenez, numa oração, a mulher acreditou que ela estava sendo curada de um câncer nos seios. Detalhe, no dia seguinte ela ia retirar os 2 seios. Aí tinha uns laudos que comprovam isso. Lá na igreja de Campinas 2, na Serra do Espírito Santo. Milagres. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo continua agindo no nosso ser, no nosso interior, e só não quer ver quem é cego. Para quem fecha o coração do Espírito Santo. E se eu acredito que você possa ver milagres na sua vida, na vida da sua família, restaurar a sua casa, restaurar aquilo que você mais precisa na sua vida. Abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus, que ele vai agir, amado. Senão eu não me chamo Hudson, senão eu não é aquilo que eu prego, porque eu acredito que esse Espírito Santo pode fazer na sua vida, mas precisa você crer primeiro. Se você crer, o Espírito Santo pode agir conforme a vontade de Deus. Esse é o Espírito Santo. E as pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo se tornam mais sadias, inteligentes, sábios, temerosos, corajosos, e derramam sobre nós os dons infusos e os dons efusos, os dons infusos que são os dons hierárquicos, e sobre nós também derramados sobre os dons carismáticos, que vêm nos santificar. Os dons infusos são para nós dons de santificação. É quando recebemos, quando nós estamos pequenos, quando nós somos bebês, e aí nossos pais, os padrinhos, nos batizam, jogam água sobre nós. É o batismo sacramental. E quando batiza o sacerdote ou o ministro do batismo, o Senhor nos reconhece como filhos de Deus. Antes do batismo, nós éramos apenas criaturas, como o cachorro, como o sol, como a lua, como as árvores. Éramos criaturas de Deus. Depois do batismo sacramental, somos chamados filhos de Deus. Somos chamados, não por mérito, mas por graça. Somos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos adotivos de Deus. Porque o Deus tem um único filho que é Jesus Cristo. Nós somos chamados filhos adotivos de Deus. Tem alguém aqui que é filho adotivo? Você ama os seus pais de criação? Ama muito? Ama muito os seus pais de criação? Ah, tá. Você ama muito seu pai, sua mãe? Te ensinaram a criar? Isso é filho adotivo. Isso é ser filho adotivo. Deus nos chama a nos criar, a nos cuidar como filhos amados, como se nós tivéssemos saído das entranhas de Deus. É como se nós estivéssemos sendo gerados dentro do coração, dentro da entranha de Deus, e nós saímos. Mas na verdade nós fomos gerados na entranha de Deus, sabe por quê? Antes de sua mãe e seu pai, naquele momento bom, né? Fecundou o óvulo, antes de acontecer aquele momento, você bate no seu peito e fala, eu. Fala, bate, eu. Fala o seu nome, eu, Hudson, fala o seu nome. Fui gerado na mente de Deus. Antes que meu pai fecundasse o óvulo da minha mãe, Deus me gerou. Deus me desejou na mente de Deus. Então nós fomos gerados na mente de Deus.
graça nos deu a vida. Por isso, amados, Deus nos deu a graça da vida. E nós fomos criados para ser santos. E o que aconteceu com a nossa santidade? Alguém sabe o que aconteceu com a nossa santidade? Foi aumentada? Foi destruída. Foi destruída. Somente alguém que pode reconstruir a nossa santidade. Deus. Por meio da vontade do Pai, que quer trazer de volta os filhos que ele perdeu através do pecado de Adão e Eva. Através do Filho que se entregou à cruz, que ele não queria, mas se faça segundo a tua vontade, meu Pai. Ele se entregou na cruz para salvar os meus e os seus pecados. E naquele momento que ele resolveu se entregar na cruz, é para trazer de volta aquilo que se perdeu, o céu, a filiação do Pai. E aí Deus morre e o véu se rasga do céu, e nós temos agora caminho direto para o céu. Mas o pecado ainda reina sobre esta terra, porque o inimigo de Deus ele ruge como um leão feroz a fim de devorar, e faz com que nós pecamos cada vez mais na sexualidade. Vocês que estão jovens, pecamos em outros segmentos de pecado, e depois vem o Espírito Santo nos santificar. Para isso servem os dons infusos, os dons de santificação, os dons que recebemos no batismo sacramental. É nosso. Deus nos dá o batismo, os dons infusos para que nós sejamos mais santos. Quais são os dons infusos? Vocês que fizeram Cristo devem saber, né? Quais são os dons infusos? Os dons hierárquicos. Sabedoria, ciência, paciência, temor de Deus, fortaleza. Isso aí. Então vocês souberam o que cada um faz, né? Souberam de novo. Também para nos santificar, nos tornar santos. Quer ver? Vou fazer uma dinâmica. Eu preciso de alguém aqui. Pega para mim aqui 3 cadeiras e põe aqui, ó, de frente para mim. Vou fazer uma dinâmica aqui agora. 3 cadeiras de frente para mim aqui na reta. Eu preciso de 3 voluntários para sentar nessas 3 cadeiras. Eu preciso de um voluntário para sentar nessa cadeira aqui. 3 cadeiras, 3 voluntários. Vai lá, Matheus. 3 aqui, 3 aqui e 1 aqui. Mais 3 agora, hein? Beleza? Mas só tá vindo homem, cadê as mulheres? A mulher agora. Não? Ué, cadê as mulheres, gente? Ó. Agora quem vai sentar aqui? Uma mulher ou um homem? Não, você. Qual o seu nome? Mariana. Mariana, então você entendeu para que serve os 11 infusos?
curados. E os nossos machucadinhos sejam curados fisicamente. Então, os noivos venham a nos fazer santos. Então, isso é para você, é seu dom. Então, o que é dons carismáticos? Os dons carismáticos é dons também, mas não são para você. Os dons carismáticos são para eles, a serviço da igreja. Por isso, fica calma. Tira o boné. Quem vai receber oração com o boné, né? Não, beleza, ó. Vamos lá, abaixa a cabeça. E ele está ajoelhado. E Mariana começa a pedir o Espírito Santo sobre ele. Vem, Espírito Santo. Derrama, qual é o seu nome? Derrama sobre nós. Para que ele possa ser curado, liberto. Para que o Senhor venha transformar este coração, seu nome cada vez mais sadio. E aí vai pedindo o Espírito Santo. Alguém já viu alguém orando assim? Alguém já viu? Quem nunca viu isso aí? O quê? Aquele eu conheço. Começa, hein? E começa a orar em espírito. Você sabe o que é isso? Tom. Pode levantar? Pode sentar mais. Isso são dons do Espírito Santo. E aí, a Mariana orando em línguas. O que é essa oração em línguas? É dom do Espírito Santo. Eu quero, pode voltar a sentar. Quero convidar vocês. Abre para mim. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Versículo 4. Primeiro Coríntios 12, versículo 4. Agora espera que eu pegar. Amém? Misericórdia, catequese. Misericórdia para pregar com eu já achei, obrigado. O vento soprou que agora ele abriu as páginas. Versículo 4 diz bem assim: há diversidade do quê? Dons. Mas um só. Mas um só. Um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, para proveito da comunidade, para proveito do próximo. Aquilo que eu fiz essa dinâmica, que Mariana precisava exercer os dons carismáticos para essas pessoas, né, para o proveito delas. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outra palavra de ciência por esse mesmo Espírito, a outra fé pelo mesmo Espírito, a outra graça de curar doenças, o mesmo Espírito, a outro dom de milagres, o outro a profecia, o outro discernimento dos Espíritos, a outra variedade de línguas, e a outra, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos esses dons repartidos como lhe apraz. Isso quer dizer, amados, que esse não é coisa de doido, não. Ele fala que é coisa de doido. Meu Deus, estou um galo maluco. Dentro da igreja católica tem um negócio desse. Não. Isso é dom de Deus. É você pedir, orar em línguas. Quero saber aqui quem já ora no Espírito, já tem vivência no Espírito, orando em línguas, que levante a mão.
todos, está vendo? No todos. Então, vocês precisam passar o quê? Por uma experiência de oração, de seminário, para que vocês possam praticar, participar de um grupo de oração. Isso é muito importante. Muito importante. Você participar de um grupo de oração, porque você exerce os dons carismáticos que Deus já te dá. Que Deus já te dá. A cura de alguém. Talvez você está orando para uma pessoa que ela vai passar por uma dificuldade tremenda e você recebe uma visualização dessa pessoa e você precisa orientá-la a não tomar uma certa decisão que pode até prejudicar nela ou até a morte dela. Você vai ajudar ela, a santificação dela. Isso é graça de Deus. Por isso, amado, se a gente não ficar no egoísmo, que eu sou cristão e eu vou guardar o meu Cristo para mim, esse egoísmo, e não vamos para o céu com isso, amado. Mas partilhar aquilo que Deus nos deu, os dons, é aquilo que nos garantirá a salvação. Fazei desses pequeninos que a mim tu fizestes. Na palavra diz. Então, exatamente é a consequência dos dons carismáticos. Não vou entrar em detalhes cada um deles, não. Vocês vão precisar fazer uma experiência de oração, um seminário de vida. Em Fátima vai ter, né? Semana que vem? Não. Se essa semana, a outra. Daqui a 2 semanas, lá em Nossa Senhora de Fátima, né? Na igreja Nossa Senhora de Fátima, vai ter uma experiência de oração. Se vocês quiserem, podem ir. Algum jeito de lá, mas faz uma experiência de oração. Isso é muito bom. Foi, amada, semana passada? Acho que foi aquilo. Foi muito bom. E vou te dizer uma coisa. Tudo isso também é aprovado pelo Catecismo da Igreja Católica, que diz: compreende-se então a dupla dimensão da liturgia cristã. Isso está na palavra 1083. Como resposta de fé e amor. É uma resposta de fé e amor às bênçãos espirituais. A nossa resposta, com os quais o Pai nos presenteia. Deus dá de presente esses dons. O que nós fazemos com ele? Por um lado, a igreja unida no seu amor e sob a ação do Espírito Santo bendiz o Pai por seu dom inefável. O que é esse dom inefável? Inefável é aquele gesto sem expressão, legível, audível. Exatamente, posso resumir isso em uma oração de exaltação a Deus, ao Espírito Santo. E qual é a oração que exalta a Deus, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, e expressão inefável, com gestos inexprimíveis, gestos sem compreensão? É oração em línguas. É quando nós, no nosso interior, resolvemos orar em línguas, e aí Deus é exaltado. Pela intercessão do Espírito Santo orando em nós. Isso, eu vou pedir para que Deus dê essa graça a cada um de vocês. Hoje, agora. É o que eu falei, é o avivamento. É o avivamento. É o avivamento. Mediante a adoração, o louvor e ação de graças. Por outro lado, é até a consumação do projeto de Deus. A igreja não cessa de oferecer ao Pai a oferenda dos seus próprios dons. Deus dá os próprios dons e nós, dos dons que recebemos de Deus, devolvemos para Deus, mas em ação e trabalho. Fé com obras, como diz Tiago, na carta de Tiago. E o que é aqui, neste lugar? Quem verdadeiramente quer mudar de vida, que quer vivenciar um poder tremendo na sua vida, como você nunca sentiu, um poder que você possa olhar para a sua vida e ver o que cada um de nós fizemos, ver o filme que passou sobre nós e olhar para a nossa história e balançar a cabeça e dizer: não, eu não estou acostumado a viver desta forma.
eu quero ser melhor, eu quero viver melhor, porque o meu passado, eu não quero mais olhar para trás. Eu quero ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu quero ser uma pessoa melhor, um coração melhor, uma pessoa cada vez mais santa. Quem aqui quer receber o poder do Espírito Santo? Quer receber no seu interior um Deus que é tão carinhoso, tão íntimo, tão dócil, que não olha para nós, o nosso pecado, que não olha para as nossas, que não nos condena, mas Ele quer olhar para nós para saber o que nós possamos ser melhor, o que nós possamos ser mais parecido com Deus. Receber o Espírito Santo, receber como morada, receber como se fosse o seu templo, o templo da morada de um Deus em nós. Quem queria receber o Espírito Santo, levante a mão. Então vamos ficar de pé. Vamos orar, pedir o Espírito, para que o Espírito Santo, possa manifestar interiormente no meio de nós. Feche o seu